Parte do Senhor, igreja, amém? Acho que você veio nesse lugar aprender sobre oração. Já tem alguns dias que nós estamos falando aí sobre o assunto. Nós até falamos e vamos falar um pouco mais nas outras terças sobre a irmã da oração. Alguém lembra aqui quando eu falei sobre a irmã da oração? Quem é a irmã da oração? Qual é a irmã da oração que eu falei aqui umas terças-feiras atrás? O jejum. Uma coisa que eu tenho observado que nós temos que crescer em oração e jejum como igreja, tá bom? Essas duas armas aliadas, elas são poderosas para derrotar o diabo e derrotar tudo aquilo que ele coloca e planeja contra nossas vidas. E eu sei que existe uma dificuldade para crente praticar a oração e mais difícil ainda para praticar o jejum. Mas eu quero que você aprenda e quando você aprender, você possa colocar em prática, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. É tanto que nós estamos aqui nessa escola de oração aprendendo sobre oração. Porque qual é a intenção? É que você se torne uma pessoa de oração. É que você ore mais do que você ora hoje. Na verdade, não existe ninguém aqui no nosso meio que possa dizer: pastor, a minha vida de oração, ela é excelente. Não existe ninguém aqui. Todos que estamos aqui precisamos melhorar, precisamos aumentar, precisamos aprender. Então, se você, assim como eu, precisa melhorar na escola de oração, melhorar na oração, aprenda sobre oração, mas não somente aprenda, coloque em prática, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu não vou voltar aqui lá no início, mas nós falamos sobre o que é oração, falamos aí como, faz oração. Nós estamos aqui numa caminhada e hoje eu trouxe para nós aprendermos um pouco mais alguns tipos de oração. Mas eu já quero que você entenda que os tipos de oração que eu vou tratar aqui com você essa noite, desligou? Não é, tá bom? Não é todos. Não é todos. Existe vários tipos de oração. Pastor, não é todos? Não, tá bom? Mas se eu pudesse falar para você essa noite sobre alguns tipos de oração, eu falaria que existe uma oração na Bíblia chamada oração de adoração. Repita comigo, oração de adoração. Pastor, oração de adoração, tá? Enquanto nós não conseguimos ver ali atrás, eu quero ler para você um tipo de oração chamada oração de adoração. É aquele tipo de oração em que simplesmente adoramos a Deus. Todo crente verdadeiro deve orar assim regularmente. Nesse tipo de oração não pedimos nada, mas unicamente nos ocupamos em adorar a Deus pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Um exemplo notável desse tipo de oração é o episódio de Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz que eles oravam e louvavam a Deus. Então, o primeiro tipo de oração que eu quero trazer para nós essa noite é uma oração de adoração a Deus, aonde você não pede nada, mas você apenas adora ao Senhor Jesus. Adora a Ele por aquilo que Ele já fez na tua vida. Eu comentei alguns dias atrás aqui, e eu peguei a minha vida de oração como exemplo, e trouxe para alguns aqui que estavam comigo, que todas as vezes que eu começo a orar, eu não vou diretamente para a área da petição. Eu não vou diretamente para falar: Deus, toca na minha família, Deus me dá o meu carro, me dá a minha casa, Deus me dá mais dinheiro. Não, eu não vou diretamente para essa área. Mas quando eu começo a minha oração, eu começo primeiro adorando a Deus. Começo adorando.
E às vezes eu coloco um louvor proposital. Quando eu falo proposital, eu coloco um louvor que fala sobre adoração. Um louvor que me leva a adorar o Senhor. E nesses primeiros louvores que eu coloco, proposital para me levar a adorar a Deus, é nesse momento que eu pratico a minha oração de adoração. Tá bom? Oração de adoração. Você canta, você exalta ao Senhor Jesus. Então é bom você aprender esse tipo de oração. Porque eu sei que alguns, não entendendo isso, eles dobram o joelho e de imediato, em 5 segundos, você já está pedindo a Deus. E não é muito legal isso. Eu pego como exemplo a situação de pai e filho biológico. Eu tenho 2 filhos. E eu entendo que se os meus filhos querem algo de mim, e se eles vierem e me encontrarem, e de imediato eles já pedirem, tem uma grande probabilidade de eu dizer não. Só que, se eles me encontrarem e começarem a fazer um carinho na minha cabeça, se eles começarem a falar que me ama, se eles começarem a falar, papai, o Senhor é o melhor pai do mundo, eles vão me encher. E quando eles me encherem de orgulho, aí eles vão falar, pai, me dá isso. Eu tenho certeza que, pelo primeiro tratamento deles comigo, vai fazer com que eu dê aquilo que eles pediram. Por quê? Porque eles não chegaram já de imediato e pediram aquilo. Porque se ele chegasse de imediato e já pedisse aquilo, ia me dar a impressão que eles estavam apenas querendo aquilo. E eu quero que você, no nome do Senhor Jesus, quando você for orar, adore ao Senhor Jesus. Adore a Deus. Você um dia vai chegar num nível de oração que você vai chegar nesse nível. Algumas vezes você vai chegar na presença de Deus para orar sem se preocupar em se levantar. Pastor, sem se preocupar em me levantar, quando você chegar nesse nível, em você começar o teu devocional e você ir para uma oração, e você não se preocupar mais em levantar, não se preocupar em ir embora, não se preocupar em acabar aquele momento, aí você vai ter a oportunidade de praticar a caminhada de oração. Porque eu já falei aqui, algumas terças-feiras passadas, que eu valorizo sim a oração rápida. A oração rápida, ela surte sim muitos efeitos. Um sangue de Jesus tem poder, um tá repreendido Satanás, um abençoa Deus essa comida, é poderoso, tá bom? Mas eu quero que você não fique apenas nas orações rápidas. Eu quero que chegue um nível que você possa passar tempos, passar horas na presença de Deus. E quando você chegar nesse nível, de você chegar na presença de Deus e não sentir, não se apressar em terminar a tua oração, eu te aconselho. Canta uns 2, 3, 4 louvores. Canta um poderoso Deus. Exalta o Senhor Jesus. Aí depois de 40 minutos, sei lá quanto tempo, aí você entra nas outras áreas, até que eu vou tratar aqui essa noite, nas outras áreas da oração, tá bom? Mas eu quero que vocês possam entender isso. Pastor, existe oração de adoração. O personagem bíblico do nosso estudo fala sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, acorrentados dentro da prisão. E a Bíblia fala que eles estavam lá acorrentados. Não podiam sair de dentro daquele lugar. E naquele lugar eles fizeram a oração de adoração. A Bíblia fala que eles louvavam a Deus. Louvavam. Nem a oração de petição eles fizeram. Porque outros, na situação de Paulo e Silas preso, de imediato, quando abrisse a boca para falar com Deus, falaria, Deus, me livra disso daqui, Deus.
O que eu fiz para merecer isso? Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu não posso estar aqui. Outros, no lugar de Paulo, começariam já pedindo a Deus livramento. Mas a Bíblia fala que eles louvavam ao Senhor. Isso tem que nos ensinar alguma coisa. Tem que nos ensinar. Então, pratique oração de adoração. Tá bom? Se você um dia chegar no nível do Davi, o Davi, ele chega a escrever uns versos na Bíblia, lá nos Salmos. Ele gostava tanto de estar na presença de Deus, que quando ele faz um exemplo, ele fala assim: vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias em outros lugares. Outro salmo que ele cita, ele fala dessa forma: eu, Davi, queria habitar todos os dias da minha vida no teu templo, ó Senhor. O Davi, todos aqui sabem que ele era conhecido como um coração de adorador. Um cara que adorava a Deus de uma forma excepcional. Então nós temos que aprender com o nosso amigo Davi, de chegarmos na presença de Deus e não sentirmos pressa de ir embora da presença dele. E quando você não sentir pressa de ir embora, aí eu te aconselho, cara, começa adorando a Deus na tua oração, não começa pedindo, não começa. Eu tenho algumas coisas que eu faço proposital, até falei isso na última oração nossa aqui. Eu tenho uma playlist de oração, de músicas de oração, louvor de oração. Quando eu enjoo de alguns, eu coloco outros, tiro um, coloco outro. Quando eu enjoo de uma música, eu vou lá e tiro ela, coloco a outra. Mas, desses dias para cá, eu coloquei na minha playlist 2 louvores, que os dois eles dão aproximadamente uns 15 a 17 minutos, 2 louvores que falam sobre adorar a Deus, louvar a Deus. E nesses 2 louvores de iniciar no momento de oração, eu só adoro a Deus, só adoro. Logo após esses 2 louvores, eu coloquei um fundo musical. O fundo musical, aí é para mim falar com Deus. O fundo musical aí é para mim abrir a minha boca e conversar com Ele sobre as minhas necessidades, sobre a necessidade da igreja, sobre a necessidade da família, sobre aquilo que eu tenho que falar com Ele. E logo depois aí começam outros louvores. Às vezes ainda eu estou na parte de falar com Ele e vem outros louvores, mas eu continuo ainda falando. Mas vai chegar um momento na minha playlist que eu vou apenas querer ouvir a voz de Deus. Que eu vou ficar em silêncio, ouvindo aquele louvor e pedindo: Deus, fala comigo, me dá direção, me dá alinhamento. E sabe o que acontece? Deus, Ele fala comigo, me dá direção, me dá alinhamento, e eu termino o meu momento de oração fazendo esses passos, tá bom? Então, é bom, se você quiser pegar como exemplo e como conselho, nos teus momentos de oração, comece adorando ao Senhor Jesus, tá bom? Nós temos também um segundo tipo de oração, que é uma oração chamada oração de ação de graças. Pastor, oração de ação de graças é aquele tipo de oração em que dedicamos a agradecer a Deus por todas as suas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Geralmente somos muitos bons em pedir e péssimos em agradecer. Então, que o tipo de oração de ação de graças seja cada vez mais constante em nossas vidas cristãs. Um outro tipo de oração de ação de graça. Pastor, quem deve praticar oração de ação de graças? Todos nós. Todos nós que estamos aqui essa noite, devemos praticar a oração de ação de graças. A oração de ação de graça é nada mais, nada menos que agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Quem já teve e tem bênçãos de Deus derramadas em sua vida? Levanta a mão.
então você está dentro aí das pessoas que devem praticar a oração de ação de graça. Pastor, não lembrei de nada aqui. O simples fato de você acordar, de você ter provisão para almoçar, de você ter provisão para jantar, de você ter fôlego de vida, de você poder andar, de você poder aí ter saúde, já é o suficiente para você levantar a tua voz, erguer as tuas mãos e agradecer a Deus. A verdade é que eu penso que não pode passar-se um dia sem nós agradecermos a Deus por aquilo que Deus ele faz na nossa vida. E eu entendo, conhecendo versículos da Bíblia, que o mundo espiritual, assim como a Bíblia fala, o diabo, ele anda ao nosso derredor. E tem um verso na Bíblia que fala que ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, querendo nos devorar. Ele quer devorar ainda mais os filhos de Deus. É claro que o diabo ele tem raiva de toda a raça humana, mas eu até penso que principalmente aqueles que um dia largaram ele e começaram agora a servir Jesus. Então a Bíblia fala que ele quer nos devorar. Aí eu te pergunto essa noite, por que ele não nos devora? Algo, alguém, alguma coisa nos protege. Alguém não deixa que isso aconteça. E alguém pode perguntar, mas pastor, quem é esse alguém que não deixa que isso aconteça? Esse alguém é Deus. Esse alguém é Jesus. Planos, estratégias, o diabo tem de monte contra a tua vida. Se você um dia visse o escritório do diabo, você perceberia que você iria ver uma pilha de folhas com planos e estratégias para acabar com a tua vida. Aí alguém pergunta, pastor, por que esses planos não dão certo e o diabo não consegue colocar em prática? Porque existe alguém que frustra esses planos. E esse alguém que frustra esses planos é o nosso Deus, é o nosso Jesus, tá bom? É aquele que nos guarda. Mas eu quero que você entenda esse mundo espiritual. Então, disso você já tem que agradecer a Deus. Agradecer pelos livramentos, agradecer porque você anda na rua e o diabo não consegue jogar um carro para cima de você, agradecer pelo trabalho, oração de ação de graças, tá bom? Num povo um pouco mais antigo, na igreja aí de décadas atrás, se praticava algo muito bom, que hoje não se pratica mais. O que era, pastor? Algo chamado culto de ação de graças. Aí na igreja aí de 15 anos atrás, nascia um menino, a mãe convidava alguns irmãos da igreja e chamava para ir na sua casa fazer um culto. E esse culto ele era para celebrar, era para comemorar o nascimento de um menino. O pai, o homem, comprava um sítio, comprava uma moto, alguma coisa acontecia na vida dele. Ele chamava alguns irmãos da igreja e iam fazer um culto. Para quê? Para celebrar, para agradecer a Deus. A pessoa comprava uma casa, reunia os irmãos, fazer um culto de ação de graças. E não era só essas coisas que eu estou falando para você, não, das mais inusitadas. Das mais inusitadas, existiam pessoas que iam lá celebrar a vitória de uma pessoa. Pessoas que moravam em sítio, quando o animal procriava, fazia culto de ação de graças. Então hoje é um tempo que você recebe casa, carro, moto, trabalho, e você nem a benção conta, muito menos fazer um culto na sua casa para agradecer. É algo que está em falta na igreja de hoje, algo que nós temos que aprender com os nossos irmãos de 15, 20 anos atrás. Mas é bom, porque isso celebra
Isso honra, isso glorifica a Deus. Isso mostra para as pessoas que Deus está fazendo na tua vida. Então, se você tiver oportunidade, ainda hoje, de fazer culto de ação de graça, faça. Seja para celebrar uma coisa pequena, mas faça. Oração de ação de graça, isso você deve praticar o dia todo, quase. Está na Bíblia essa oração de ação de graça, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida. A pior coisa é você lidar com uma pessoa ingrata, que você ajuda, a pessoa nem obrigado diz, e vira as costas e vai embora. Isso é ruim. Uma pessoa que você ajuda, é claro que você não quer receber dela a mesma coisa que você ajudou, mas, pelo menos, muito obrigado, faz bem. É bom aos ouvidos você ouvir, obrigado, varão. Obrigado, varoa. Isso é uma pessoa que tem um coração grato. Aí você se coloca na situação de Deus. Deus, Ele fazendo na tua vida, Deus fazendo você levantar, Deus te dando provisão no café, Deus te dando provisão no almoço, Deus te dando provisão na janta, Deus te dando bicicleta, Deus te dando carro, Deus te dando condição de alimentar isso, fazer aquilo, e tu nem obrigado. Nem falar, Deus, legal que o Senhor fez. Só vira as costas e continua vivendo a tua vida. O ingrato, pela ingratidão dele, uma hora ele para de receber favor da pessoa. Sabia disso? Já ouviu aquela pessoa que nunca agradeceu por nada e uma hora a pessoa olha assim e fala, rapaz, esse cara ele só quer aproveitar. Usa aquela expressão, esse cara só quer, venha a nós, vosso reino nada. Aí a pessoa fala, vou parar de fazer. E o legal é que quando tu para, a pessoa se torna já teu inimigo, ou tua inimiga. Mas o ingrato chega uma hora que ele não tem mais favor, não. Nem leva ali. Vou nada, nem agradecer, tu agradece. Faz isso por mim. Não faço. Fiz milhões de vezes. Você nem aprendeu, muito menos agradeceu. Chega uma hora que a fonte ela seca. Você quer que a fonte das bênçãos na tua vida seque? Você quer que aquele que está fazendo favor para você pare de fazer favor? Porque nós recebemos o favor de Deus. Se alguém quiser aqui que pare, é só você não agradecer. Que chega uma hora que ele vai falar, rapaz, cara, nem agradece, não faço mais. Deus é dessa forma, tá bom? Então, no teu momento de oração, tire um tempo para agradecer a Deus, tá bom? E agradeça por tudo. Eu lembro de um dos dias que o meu coração se encheu mais de agradecimento a Deus. Foi um dia que eu estava saindo do meu trabalho e eu saí debaixo de chuva. E eu saí debaixo de chuva e cheguei em casa debaixo de chuva. E eu lembro que eu sentei numa calçada que eu tenho lá em casa e eu comecei a chorar. Na chuva, chorando. E eu falava para Deus assim, Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu permissão para ter uma casa. A minha esposa e os meus filhos estão lá dentro. Daqui a pouco eu vou ter uma janta quentinha, Deus. E eu falava assim, obrigado. E eu acrescentava, eu falava, eu nem mereço. Nem merecer eu mereço, Deus. Mas o Senhor tem me dado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Foi um dos dias que mais esse sentimento de gratidão brotou no meu coração. Tem algumas vezes, vou ser bem sincero com você aqui, na verdade, alguém aqui, eu passei por isso, pode às vezes se sentir culpado, e às vezes viver muitas coisas boas da parte de Deus. Pastor, o senhor já se sentiu meio assim, uma culpa assim por... Está vivendo muita coisa boa de Deus, pastor? Vou confessar para você.
Algumas vezes, eu já olhei para a minha vida, em algumas situações, por estar vivendo coisa boa. E às vezes até vinha um sentimento assim, meio de acusação, meio de culpa, de estar recebendo de Deus mais do que eu mereço. Mas de imediato, Deus ele ministrou algo no meu coração. Ele falou assim, Sansão, é isso mesmo que eu faço com os meus filhos. Eu dou para eles muito mais do que eles merecem. E Deus foi ministrando no meu coração, não precisa essa acusação. Porque tem coisas tão boas que Deus ele faz, que você fica pensando assim, meu Deus, eu nem merecia isso. Você já comeu uma comida gostosa? E você terminar de comer aquela comida gostosa, já aconteceu isso comigo, comer comida gostosa, e eu assim, meu Deus, no começo agradecer a Deus e comer aquilo, e no final falar assim, Deus, mas é muito bom isso, e agradecer de novo a Deus por aquilo. Um dia desse, algo bem simples. Eu estava com muita sede, estava com vontade de tomar um suco de laranja. E eu fui e pedi lá, na esquina da minha casa, um suco de laranja. E eu estava com muita vontade de tomar um suco de laranja. E quando eu comecei a tomar aquele suco de laranja, eu falei, meu Deus, que coisa boa, Senhor. E comecei a tomar e a sede foi passando. E terminou aquele suco. Eu falei, Deus, mas isso é bom demais, Deus. Eu tenho que agradecer até no final. Sabe aquele sentimento de falar, cara, nem isso tu merece. Mas Deus, ele ministra nos nossos corações que ele é assim. Ele faz na nossa vida muito mais do que nós merecemos. Então, é obrigação tua agradecer a Deus por tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida. Se você não abrir a boca para agradecer, pode esperar a fonte secar. Pode esperar que os corvos não trazerão carne sobre a tua vida. Por quê? Porque você é ingrato. Então, ministre sobre a tua vida de oração, oração de ação de graças, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nós chegamos a uma oração que também existe na Bíblia, que eu sei que alguns têm dificuldade de praticar, que é a oração de confissão de pecados. Pastor, a oração de confissão de pecados é aquele tipo de oração em que confessamos a Deus nossas falhas e nossos pecados. Nesse tipo de oração nos apresentamos diante de Deus, expressando a consciência de quão dependentes somos de sua graça, de sua misericórdia, de seu perdão. O apóstolo João escreve sobre a importância desse tipo de oração em 1 João 1,8. Mas olha só outro tipo de oração. Uma oração de confissão de pecados. Você vai chegar em um momento do teu devocional, do teu momento de oração, que é necessário você jogar para fora as coisas ruins que estão aí dentro do teu coração. É necessário você confessar pecado para Deus. Pastor, é necessário? É. Porque quem perdoa é Ele. Crente que não tem a cultura de falar para Deus dos seus pecados, vive uma vida enferma, vive uma vida doente espiritualmente, porque primeiro, não existe como você se arrepender sem confessar. É um dos primeiros passos, é você abrir a boca e confessar. É claro que algumas pessoas aqui sabem de um verso da Bíblia que fala dessa forma: confessai vossos pecados uns aos outros para serem curados. Existem algumas classes de pecados que você não deve confessar apenas para Deus. Todo e qualquer tipo de pecado você confessa para Deus, mas existem alguns que não é somente a Deus. Mas existem alguns, como a Bíblia está dizendo, que tem que ser confessado para alguém. Na nossa igreja, nós recomendamos que se confesse para a liderança. Se confesse para o líder, se confesse para o pastor, para a pastora. Para quê? A Bíblia fala que é para ser curado. Para aquela cicatriz que está bichada, para aquela ferida que está bichada, cicatrizar. Tem que confessar para alguém. Mas todo pecado, eu quero que você entenda, tem que confessar para Deus
E assim como alguns que passaram pelo encontro com Deus sabem, pecado tem nome, pecado tem identidade, CPF. Quando eu falo que pecado tem nome, eu quero que você entenda que não tem como maquiá-lo. Ainda mais diante de um Deus que sabe todas as coisas. Você já pensou alguém tentar, eu uso a expressão tentar, mentir para Deus? Alguém acha que é possível mentir para Deus? É impossível mentir para Deus. O Deus Todo-Poderoso, onde a Bíblia chega até a dizer que, ainda antes de sair uma palavra da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus já sabe o que tu vai falar daqui a 10 anos. Deus já sabe o que tu vai falar. Aí eu fico questionando como alguém tenta ainda mentir para Deus em relação a algum pecado. É impossível. Eu quero que você chegue ao nível de você ser transparente. E transparente é realmente você ficar nu. Você se despir de tudo e falar: Deus, está tudo aí diante do Senhor. Fiz isso, fiz aquilo, fiz outra coisa. Não fale pela metade. Sabe aquelas pessoas que falam as coisas para Deus pela metade? Aquela pessoa que chega para Deus para confessar um pecado e fala assim: Senhor, eu roubei uma corda, Senhor. Roubei. Eu vi, não tinha ninguém olhando, e eu peguei a corda. E o Senhor começa a instigar: mas é só a corda mesmo? É, Senhor, só a corda. E depois de Deus começar a instigar mais a pessoa, ela vai abrindo mais. Ela fala: não, mas Senhor, na ponta da corda tinha um boi, Senhor. Eu levei também um boi, Senhor. E se Deus for instigando mais, vai aparecendo mais coisas. Mas não dá para mim falar com Deus assim: Deus, eu fiz isso. E tu não falar por completo, fale tudo. Até mesmo porque Deus, Ele já sabe. Eu aprendi uma oração um tempo, pastor Eibe. E ele ministrou uma vez, ele falou assim: sabe o que eu faço quando eu vou confessar pecado para Deus? Eu agravo os meus pecados. Agravo, sabe o que é agravar? É você fazer algo assim que é mais ou menos ruim, e você agravar, para falar assim: Deus, isso daí que eu fiz é uma coisa nojenta, isso aí que eu fiz, Deus, é imundo, isso aí que eu fiz, Deus, eu nem mereço de perdão, mas eu fiz isso daí, Deus, eu fiz isso, você agravar o pecado. E ele pregava e falava assim: porque você vai sair da presença de Deus, pelo menos, sem omitir nada, porque você até agravou o pecado. Agora, para aqueles que não confessam nem um pecadinho, vai conversar pecadão. E eu quero já que você entenda uma coisa, você que está aqui essa noite. A Bíblia fala que aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você não confessar pecado, você vai ficar uma vida miserável. Você não prospera, você não vai para frente. As coisas não andam, você até tenta ir, mas porque você está guardando alguma coisa, você não prospera. Eu estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Sabe por quê? Satanás, ele impera, ele reina nas trevas. Sabia disso? O reino de Satanás é constituído por trevas. Se tiver trevas, Satanás está reinando. A única forma de Satanás parar de reinar é o império da luz se manifestando na vida da pessoa. É você trazendo para a luz algo que você fez e praticou. É a única forma de Satanás ele parar de reinar na vida de alguém. Existem situações, ainda mais quem já teve experiência de expulsar demônios, sabe que existem demônios que você fala, sai, ele diz, não saio. Sai, não saio. E as pessoas às vezes passam tempos ali, brigando para expulsar aquele demônio e ele não vai embora. Mas muitas das vezes, sabe por que não vai embora?
Porque algo na vida da pessoa está em trevas, algo que a pessoa tem no coração que nunca foi para a luz, e aquele algo é a porta que o diabo usou para entrar e está aberta. E enquanto a pessoa não confessa, não fecha aquela porta, o diabo ele não sai, ele fica ali possesso na vida da pessoa. Eu lembro de uma experiência que uma pessoa contou, e ela falou assim: um dia eu fui expulsar um demônio, chegou lá e sai, e ele falava não sai, não sai, e canta louvor daqui, ora dali, e o diabo não saía da vida da mulher. E ele começou a falar com Deus: mas o que é isso? Não está saindo. Estou orando, autoridade no nome de Jesus, não está saindo esse negócio. E o Espírito Santo deu uma estratégia para ele. O Espírito Santo falou assim: olha, eu vou te dar uma estratégia. Você vai dar uma ordem para esse demônio aí se esconder no corpo daí dessa mulher. Quando essa mulher estiver sã, você vai começar a perguntar se ela está guardando alguma coisa no coração dela. Pergunta. E aí ele falou, deu uma ordem para o demônio: demônio, não sai não, só se esconde aí. E o demônio se escondeu, a mulher voltou em si. E de repente o rapaz começou a questionar a mulher: você tem alguma coisa guardada dentro do teu coração? Alguma coisa assim que alguém fez ou tu fez? O que tem no teu coração? E naquele momento, a mulher ela começou a falar sobre acontecimentos que tinham acontecido décadas atrás. Décadas atrás. Que pessoas próximas tinham feito mal para ela e ela nunca tinha perdoado aquelas pessoas. E aquilo estava vivo no coração dela até hoje. E quando o rapaz escutou ela falando: olha, há tempos atrás, pessoa tal fez isso comigo e até hoje eu não perdoei ela. E o Espírito Santo levou aquele ministrador a ministrar sobre ela e fazer ela liberar perdão. E mostrou para ela: olha, se tu não tirar isso do teu coração, o diabo não sai. Não sai. E naquele momento a mulher agora liberou perdão com a boca. O ministrador lhe mostrou para ela que era necessário. Sabe qual foi a consequência disso? O diabo nunca mais voltou para a vida da pessoa. Mas o diabo ele trabalha na escuridão, irmãos. Se você tiver uma brecha, já é o suficiente. Já é o suficiente. Eu, conhecedor disso, qualquer pessoa que eu vejo que está endemoniada, um dia desse nós fomos ali, o cara endemoniado. Cara, depois o demônio foi embora, mas, cara, fecha essa brecha. Fecha a brecha. O diabo não entra na vida de uma pessoa se não tiver brecha. Tu está fazendo alguma coisa. Não existe a possibilidade de você estar se santificando e o diabo está entrando. Não. Fecha a brecha. Não vou nem perguntar o que é. Fecha a brecha, senão o diabo vai entrar de novo na tua vida, na tua casa. Porque ele impera nas trevas. Então, oração de confissão, ela tem que existir quando você estiver no teu momento devocional. Confesse os teus pecados a Deus. Alguns, se forem necessários, confesse também para pessoas. Eu tenho certeza que você vai destravar. Eu lembro de um encontro com Deus. Na verdade, o nome do encontro chamava-se EDD. Algumas pessoas aqui na nossa igreja já participaram. Encontro de discipuladores com Deus. E nesse encontro ele prega uma mensagem sobre viver uma vida transparente. Tem uma palavra lá que o pastor ele prega sobre você tem que ter uma casa de vidro. E aquela palavra ela é muito forte, ela toca no nosso coração assim, nós temos que ser transparente, uma casa de vidro, a pessoa tem que olhar para você e ver do outro lado. E eu saí daquele lugar, meu irmão, impactado com aquela mensagem. Eu lembro que no outro dia eu estava na casa do meu pastor. Eu falei: pastor, senta aí. Ele falou: Sansão, o que tu quer? Quero confessar pecados. Confessar pecados. E nós passamos ali algumas horas e eu confessando pecados. Mas pense que depois que acabou aquela conversa, parecia que eu tinha tirado 1 quilo de cima de mim. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Aquele que confessa e larga alcança a misericórdia. Então, é necessário você fazer essa oração de confissão, tá? Pastor, não confesso. Confessa. Se quiser ser salvo, confessa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Olha só o que a Bíblia diz no versículo que nós temos lá no exemplo.
Se afirmamos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Ah, tem alguém que falou, pastor, não tenho nada para confessar não, está chamando Deus de mentiroso? Se Ele está falando que todos nós pecamos, Deus não é mentiroso. Você tem pecado sim. Se você vive e anda, você já tem pecado. Então, está na Bíblia. Confesse os teus pecados a Deus, que Ele é fiel e justo para perdoar. Tá bom? Outro tipo de oração. Agora essa daqui é a que fazem mais com frequência. A que faz mais com frequência é essa oração aqui. É uma oração boa, que é a oração de petição e súplica. Vamos lá. Uma oração de petição e súplica é aquele tipo de oração em que nos dirigimos a Deus, apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Somos encorajados pelas Escrituras a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Nós podemos fazer isto com confiança, pois Ele é quem cuida de nós. Então podemos pedir a Deus por sua provisão a nos conceder o sustento diário e as coisas que são essenciais em nossa vida. Podemos pedir por bênçãos e dons espirituais, por sua orientação, proteção e sabedoria. Já a súplica, só parando aqui um pouquinho, mas agora chegou numa oração muito praticada no nosso meio, que é a oração de petição. É uma oração muito poderosa e está na Bíblia. E eu, como pastor, recomendo todos a praticarem. Alguns bestas, chamo isso de bestas, que eu já presenciei falando dessa forma. Eu não peço nada para Deus, porque Deus Ele já sabe daquilo que eu preciso. Foi certo, não pede nada para Deus, cara, porque Deus já sabe. Mas não existe esse princípio na Bíblia de não pedir porque Ele já sabe. É verdade que Ele já sabe, mas ainda assim Ele quer que nós possamos pedir. Pastor, Deus Ele sabe, mas Deus ainda quer que eu abra a boca para pedir. É isso mesmo. É isso mesmo que a Bíblia ela traz como referência. E não é pecado. Quero que a igreja entenda algo aqui. Não é pecado pedir. Alguns aí, santos dos santos, acham que é pecado você de chegar diante de Deus e falar assim, Deus me dá uma Hilux, Deus me dá uma moto 600, Deus me dá uma casa com piscina. Não é pecado fazer isso. Isso é oração de petição. Existe um verso na Bíblia, que algum tempo atrás, muitos anos atrás, eu aprendi ele, e eu aprendi de uma forma ele. Existe um verso na Bíblia que diz dessa forma: tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. E por algum tempo, eu pensava que assim, tudo o que eu pedir eu vou receber. Mas pastor, não é isso que o versículo está dizendo? Entenda. Tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Só existe um porém. Esse tudo que nós vamos receber é o tudo que está dentro da vontade de Deus. Mas quando ela fala em pedir tudo, ela está dizendo assim, você não precisa se esquivar de alguns pedidos para Deus, porque você acha que aquilo é muito grande ou não é para você, porque entenda uma coisa, pelo menos eu não tenho uma cartilha, uma carta de Deus falando assim, Sansão, eu vou fazer isso na tua vida, vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te levar ali, vou te levar acolá. Eu não tenho essa carta de Deus. Todos os dias eu entro no barco e vou velejar. Alguns dias as tempestades estão grandes, outros dias o mar está calmo, mas às vezes eu nem sei para onde eu estou indo. Mas eu estou confiando nas promessas e na vontade de Deus para a minha vida. Então, como eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu não sei o que pedir. E pelo fato de eu não saber o que pedir, eu vou pedir tudo. Aquilo que for da vontade dele vai acontecendo na minha vida.
Mas na minha oração, eu falo para Deus que eu quero ser um dos empresários mais bem-sucedidos do estado de Rondônia. Na minha oração, eu peço tantas e tantas viagens para Deus, para lugares bonitos. Na minha oração, até quando eu faço a oração, isso aqui nem está aqui, tá bom? Mas eu tenho essa mania, no mesmo momento de oração, no final, fazer a oração de guerra. No final eu vou para a oração de guerra, que é aquela oração que eu começo a declarar e chamar a autoridade do nome de Jesus, repreender o diabo, repreender aquilo, e trazer uma palavra profética sobre a minha vida. Orar como se já tivesse acontecido. No final da minha oração, eu costumo fazer a oração de guerra. Declarar a palavra como já tivesse acontecido. E até na vida do meu filho Gustavo, eu já declarei que ele vai ser o presidente do Brasil. Pastor, isso é loucura. Deus falou para pedir tudo. Se não for da vontade dele, não acontece. Mas tu acha que eu vou pedir para o meu filho ser um vereador? Eu vou pedir o grau mais alto. E não é pecado isso. Uma das frases que um tempo nós ouvimos muito na nossa igreja, e aqueles que não deixaram essa frase ministrar no seu coração perderam, é uma frase que nós falávamos muito no altar sobre, dessa forma, a frase, que nós temos que crer em um Deus grande, porque quando nós temos que pedir coisas grandes de Deus, porque quando nós pedimos coisas pequenas de Deus, nós desonramos a Deus. Entendeu? Peça coisa grande, porque quando você pede algo pequeno, você desonra Deus. Por quê, pastor? Porque Deus, ele é um Deus grande. Deus é um Deus que pode tudo. Deus é um Deus que faz todas as coisas. Quando você pede pequeno, você está querendo dizer assim, não fala com palavras, mas Deus, ele entende dessa forma. Ah, tu está pedindo uma bicicleta porque tu acha que eu, sendo Deus todo-poderoso, dono do ouro e da prata, não posso te dar um carro e uma moto, né? É por isso que tu está me pedindo uma bicicleta, tu tá duvidando daquilo que eu posso fazer, né? Deus, ele entende dessa forma. Não fique pensando que Deus vai sentir pena, falar, rapaz, ela está sendo tão humilde. Olha, está sendo tão humilde pedindo uma bicicleta, não está pedindo nem nova. Vamos dar para ela? Não, Deus não vê dessa forma. Você está desonrando a grandeza de Deus. Com as tuas palavras no mundo espiritual, você está duvidando daquilo que Ele pode fazer. Você está falando assim, o Senhor não pode nunca me dar uma caminhonete. O Senhor nunca, quem disse que o Senhor um dia pode me dar uma casa boa? Então me dá uma casinha, Senhor, de balaústra. Me dá uma casinha, não precisa nem ter muro, não precisa nem ter piso. Não, me dá só isso daqui, pastor, é Deus. Você tem um Deus grande, você tem um Deus poderoso. Uma das coisas que eu tenho para te passar como exemplo, sabe o que é? É quando eu começo a orar por coisas grandes, isso ativa a minha fé. Isso me dá ânimo. Quando eu começo a orar até por coisas assim que eu falo, rapaz, eu sou louco mesmo em falar isso para Deus. Mas aquilo ativa uma fé maior em mim, me dá uma esperança maior. Quando eu peço para mim ser um dos maiores empresários aqui do estado, eu falo, meu Deus, parece até loucura, mas aquilo motiva o meu coração em Deus. Alegra o meu coração. Então, viva isso no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Creia em um Deus grande que pode fazer coisas grandes. Coisas pequenas acontecem na nossa vida? Acontece. Porque as pequenas também vêm de Deus. Mas Deus não pode fazer só coisa pequena. Deus, ele pode fazer coisas maiores, coisas grandiosas. Então aprenda a pedir ao Senhor, tá bom? Oração de petição. Agora a súplica já é um nível um pouquinho maior, mas é também uma petição. É uma petição ainda mais intensa. A súplica é aquele tipo de oração que basicamente significa um pedido insistente de socorro. Jesus estava falar exatamente sobre a súplica quando ensina pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra e quem bate, abrir-se-lhe-á. O versículo chave de pedir aí, Mateus 7,7.
Mas você sabe o que a Bíblia, sabe o que esse versículo está nos ensinando? Uma oração de súplica, em outras palavras, de insistência. Em outras palavras, um pedido de socorro. Não é aquela oração que fala assim, Senhor, dá uma casa, Senhor. Isso aí você está pedindo. Se você for fazer oração de súplica, você já é outro nível. Aí você pode levantar a mão e pode falar assim, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, me cura, eu quero ver, Senhor. É aquela oração que alguém está enfermo, no hospital, e você está no nível de desespero grande, e você não está dizendo assim, Senhor, cura, não, fala assim, Senhor, eu clamo pela tua cura, Senhor. É súplica. Súplica, você está suplicando, é uma oração mais intensa. Isso está na Bíblia, pastor, essa oração? Tá. Tem muitos personagens da Bíblia que faziam essa oração de súplica, suplicando a Deus. O cego Bartimeu é um. Ele clamou, ele suplicou pela cura. Existe uma história que Jesus contou sobre um fariseu e um publicano. O fariseu falava para Deus, Senhor, eu oro ao Senhor, jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo. Os dois, fariseu e publicano, em um lugar de oração. E a oração do fariseu era essa. Aí a Bíblia fala que o publicano, ele batia no peito dele. E ele batia no peito dele dizendo assim, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador, Senhor. Gritava. Aí Jesus falou, qual dos dois será justificado? O fariseu ou o publicano? E Jesus deu a resposta, o publicano. E sabe qual foi a oração do publicano? Uma súplica. Ele se desesperou. Então, em nome do Senhor Jesus, se tiver situações e ocasiões que você tem que suplicar, suplique. Grite. Chore na presença de Deus. Pode ter certeza que você vai alcançar o favor de Deus com esse tipo de oração, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E a nossa último tipo de oração é uma oração chamada oração, na verdade eu acho que tem um versículo bíblico aqui, que é 1 Pedro 5,6, que diz assim, portanto, humilhe-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês, tá bom? Entregue diante de Deus. E o último tipo de oração que eu trouxe aqui essa noite, não são todos, mas é uma oração chamada oração de intercessão. Oração de intercessão é aquele tipo de oração em que intercedemos por outras pessoas. Interceder é pedir a Deus em favor daqueles que nos cercam, ou que nem mesmo conhecemos pessoalmente. Isso significa que podemos interceder por familiares e amigos, mas também podemos e devemos interceder por pessoas que não são próximas a nós. Podemos usar esse tipo de oração para adorar a Deus por nossos irmãos na fé que estão espalhados por todas as partes do mundo. Paulo diz que devemos fazer uso desse tipo de oração para interceder por todos os homens e pelas autoridades constituídas. Nesse sentido, devemos orar até mesmo por aqueles que nos maltratam. Intercessão. Isso aí também, na minha caminhada de oração, sempre eu pratico orar por pessoas. Interceder por